Você conhece aquele ditado que diz que quem um dia foi rei nunca perde a majestade? Será que isso é verdade? Hein, Gil? Será que isso é verdade? Quem é rei, queridos, perde ou não perde a majestade? Hoje nós vamos pensar voando como águias. Na semana passada nós vimos que homens com os pés no chão, eles recebem o cuidado de Deus, eles vivem uma vida dependente de Deus e voam como águias. Hoje então a gente vai entender o que realmente significa voar como águias. E é muito interessante a gente parar e pensar que se realmente nós voarmos como águias, nós vamos chegar a um patamar em nossas vidas, nós vamos chegar a um lugar onde a nossa posição será absoluta. Você gostaria de chegar num lugar onde a sua posição se torne absoluta? Porque a águia, como o leão, eles são muito especiais entre os animais. Eles têm características marcantes. E é muito interessante a gente pensar nisso. Eu pergunto para você: você gostaria de chegar num lugar absoluto na sua vida? Um lugar de perenidade, um lugar onde a sua posição se manterá inalterada para sempre. Você já parou para pensar sobre isso? Quantos anos você tem? Qual é a sua meta? Com que idade você quer chegar nessa posição? Eu separei uma imagem que eu gostaria de mostrar para você. Está vendo? Dá para você visualizar essas pessoas? Hein? Talvez alguns deles vocês consigam lembrar. Este que está sentado, quem é? Nelson Mandela. Quem está ao lado dele? Aquele bispo Desmond Tutu, não é? Irmãos, sabe que grupo é esse? Esse grupo chama-se The Elders, do bom português, idoso. Numa interpretação da posição desse grupo, homens mais sábios. Essas 10 personalidades se reuniram há cerca de 2 anos atrás e formaram esse grupo. Esse grupo se reuniu ontem porque foi aniversário de Nelson Mandela, e eles estavam na África do Sul discutindo. E esses homens, presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, o bispo Desmond Tutu, o ex da ONU, como é que é o nome dele? Chanceler, não, Kofi Annan, estavam lá, estavam hoje eles deram uma entrevista, porque esses homens, eles decidiram que eles iriam impactar o mundo. E é interessante, se você olhar para a história deles, você vai encontrar nesse grupo aí Fernando Henrique Cardoso, você vai encontrar aí Marty Ahtisaari, presidente da Finlândia, presidente da Irlândia, homens que ocuparam uma posição, homens que poderíamos dizer voaram como águias e continuam sendo águias, porque quando esses homens chegam no lugar, eles fazem diferença. Eu pergunto a você: você gostaria de fazer diferença? Amém? Gostaria mesmo? Então nós temos que parar e refletir a partir do texto de Isaías, no capítulo 40, versículos 30 e 31. É muito importante nós voltarmos a esse texto, porque ele tem coisas sensacionais para as nossas vidas hoje. Diz assim: até os jovens se cansam
e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, em primeiro lugar, para voar alto como águia, é preciso que tenhamos visão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí: você tem visão? Hã? O que ele disse para você? Que tem visão mesmo? Então vamos pensar aqui um pouquinho. O texto diz que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Então vamos pensar a águia. Por que a águia consegue enxergar bem? Primeiro, ela tem mais células visuais por centímetro cúbico do que qualquer ser humano. Então, o sistema óptico de uma águia foi projetado para que ela pudesse ter uma boa visão. E quando você pode imaginar o que é uma boa visão? Imagine que você esteja voando a 200 metros de altura. Aí você vê um pequeno coelho movimentando-se a mais ou menos 10, 15 centímetros do chão. Ela lá de cima, do alto dos seus 200 metros, ela vê com perfeição o coelho. Sabe o que ela faz? Ela se precipita a mais do que 90 km por hora. E em poucos segundos, ela chega no coelho, abre as suas asas numa envergadura de quase 2,5 metros, 3, e pega a sua presa. Queridos, isso é algo surpreendente. A águia consegue enxergar em várias direções, ângulos e perspectivas diferentes. Queridos, nós precisamos parar e pensar se realmente nós temos visão. Se temos visão, somos então aquelas pessoas que conseguem enxergar aquilo que as outras pessoas não conseguem ver. Então a gente começa a apertar um pouquinho a nossa situação. Se você está dizendo para mim que você tem visão, então você é uma pessoa capaz de enxergar o que os outros não veem. Amém ou misericórdia? Amém. Tem certeza que é amém? Hã? Então significa que a sua condição está mudando. Você de ontem para hoje conseguiu avançar significativamente na sua vida. Porque se você enxerga aquilo que as outras pessoas não conseguem ver, você vai avançar sempre. Nós não cantamos agora aqui: não posso parar, não posso desistir, cheguei até aqui. Então você não vai retroceder nunca. Você vai ser uma pessoa capaz de voar alto, de ver aquilo que a maioria das pessoas vem. Mas sabe o que vai acontecer? Isso vai trazer algo diferente na sua vida. Porque o texto diz: os que esperam no Senhor voarão alto como águias. E se a águia vê aquilo que outros animais não conseguem ver, isso significa que se você tem uma visão, e essa visão é motivada pelo Espírito Santo de Deus, se você tem uma visão, e essa visão arde no seu coração, por causa da chama do poder de Deus, então você não vai fazer somente aquilo que é suficiente, você vai fazer algo mais. Queridos, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Nós estamos muitas vezes fazendo apenas o que é suficiente. Nós estamos sempre fazendo aquilo que está na média. Eu pergunto: qual foi a última vez, minha irmã, que você fez um almoço com excelência? Qual foi a última vez que você arrumou a sua casa com excelência? Não é porque você receberia a visita. Sabe aquele dia de visita? Aquele dia que você dá a faxina geral, assim, faz um serviço amplo, profundo, faz aquela limpeza de... Não, queridos.
Nós vamos ser pessoas que o tempo todo, nós não vamos estar fazendo apenas para comer, nós não vamos estar fazendo apenas o feijão com arroz, nós vamos sempre estar fazendo com excelência, nós vamos sempre estar fazendo não somente para sermos aprovados, nós não vamos trabalhar para alcançar a média, nós vamos trabalhar em busca de uma visão excelente de tudo aquilo que nós fazemos. Será que realmente nós precisamos entender essa realidade? Porque o povo de Israel, no contexto dessa visão, eles estavam no exílio, e Deus estava dizendo: olha, se vocês esperarem por mim, vocês vão voar alto como águias, vocês vão realmente atingir um nível nas suas vidas inimagináveis. Então significa, queridos, que algo realmente vai mudar nas nossas vidas. Sabe por quê? Vou perguntar uma coisa para você: você anda na moda ou você faz moda? Você é uma pessoa que tem estilo? Você é uma pessoa que segue a onda ou você faz onda? Onde você chega, a sua presença marca a diferença? Onde você chega, você consegue influenciar? Onde você chega, você toma uma posição de liderança? Onde você chega e quando você chega, chegou. Eu pergunto para vocês, é assim? É assim? Sabe quando tem aquele jogão no Maracanã, o Botafogo está ganhando do Flamengo, aí acontece, né? É claro, vai perder. Tinha que ser. E abre aquele clarão assim. Queridos, onde nós chegamos, se nós esperamos pelo Senhor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer diferença. Mas isso não pode ser só retórica. Isso não pode ser retórica. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: os que esperam no Senhor. Preste atenção. Eles esperam, eles confiam, eles aguardam com expectativa. Então o texto diz que eles renovam as suas forças. Sabe o que significa? Eles literalmente trocam a sua fraqueza pelo poder de Deus. Então voar alto como águia é voar na dependência do poder de Deus. É o poder do Senhor, a sua força motriz. É o poder e a presença do Senhor na sua vida que o impulsiona. Então quando você levanta na segunda-feira, você levanta debaixo da unção e do poder de Deus. Então isso renova as suas forças. Você começa a viver não na dependência. Então você não faz onda por você mesmo, mas você vive, você anda na onda que o Senhor está fazendo. É por isso que você vai fazer diferença. Queridos, está na hora de nós entendermos o que significa a nossa posição em Cristo. Nós estamos em Cristo, e se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas verdadeiramente já passaram, eis que todas as coisas são feitas absolutamente novas. Amém. Será que isso tem uma conotação de diferença na sua vida? Será que realmente você entende e significa e compreende o que significa tomar posse dessa visão de águia? Nós temos que realmente ir um pouco mais além. Nós temos que ser capazes de ver aquilo que as outras pessoas não veem. E se isso acontece, meus queridos irmãos, todos os dias a nossa vida vai ser repleta de oportunidades, porque nós vamos ver oportunidade onde os outros veem dificuldade. Nós vamos ver a bênção onde os outros veem problema. Nós vamos ver a vitória onde os outros veem derrota. Você nasceu num berço esplêndido? Alguém aqui nasceu num berço esplêndido? Amém? Pelo barulho, todo mundo nasceu, né? Igualzinho a roxinha terceira, né? Quebradinho. Eu quero contar uma história. Você já viu aquela história do Era Uma Vez? Já viu? Era uma vez
Preste atenção. Numa escola do Complexo do Alemão, a discussão na sala de aula do 5º ano do ensino fundamental era: o que você quer ser quando crescer? O menino responde em voz alta: policial. Em seguida, uma menina rebate: mas você quer ser policial daqueles que entram na comunidade e vêm tirar dinheiro dos comerciantes? Daqueles que levam os PlayStation? O menino responde sem titubear: não, vou ser policial honesto. Parece uma história absurda, mas não é uma história inventada, é uma história real. Se passou numa das escolas do Complexo do Alemão. Sabe o que é o Complexo do Alemão? É um lugar no Rio de Janeiro, ali, Del Castilho, Bom Sucesso. É um lugar cercado por comunidades. Uma criança que nasce nesse contexto diz resolutamente: eu quero ser policial, e é interpelado por uma colega de classe, e ela dizendo que ele vai ser policial corrupto. Ele diz: não, eu quero ser um policial honesto. Isto é uma pessoa que tem visão. Este é um menino que tem visão. Se este menino que nasceu numa condição, numa situação adversa, consegue enxergar possibilidade aonde todos veem dificuldades, ele pode voar como águias. E aí você vai me perguntar: mas pastor, de onde que você tirou essa história? Sabe de onde? Do jornal de hoje. Você leu o jornal hoje? Você leu o jornal hoje? Pelo menos folheou algum jornal, olhou algum texto sobre as notícias do que está acontecendo hoje? Já viu aquele ditado? Quem lê, sabe mais. Então, meu irmão, está na hora de você começar a ler. Amém? Ou misericórdia? Vou repetir: está na hora de você começar a ler. Vai começar a ler o quê? Mesmo que seja revista em quadrinho, começa a ler. É alguma coisa. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós vamos esperar pelo Senhor, sim, porque a nossa dependência, a nossa força está nele. Mas nós vamos trabalhar igual gente grande. Nós vamos aceitar os desafios. Nós vamos olhar além das circunstâncias. Nós vamos ver aquilo que ninguém vê, porque vamos aproveitar as oportunidades que temos. Este menino vê um grande potencial em ser policial. E você? Qual é a sua meta? Queridos, para voar alto como águias, é preciso enfrentar as tempestades. Quando o profeta, o homem de Deus, escreveu essas palavras, há uma correlação entre o que é dito aqui neste versículo 31, voar alto como águias, e aquilo que é citado lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Queridos, o profeta fala de algo que era comum e inerente à história do povo. O povo já tinha visto uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Deus os havia transportado como sobre asas de águia. Isso significa que aquele povo já tivera presente a mão de Deus quando enfrentaram a adversidade, quando eles saíram da escravidão do Egito, quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Então, ser trazido de volta do cativeiro era algo peculiar à sua própria história. Eu pergunto para você nessa noite: você está pronto para enfrentar tempestades? Sabe por quê? Porque vira e mexe nós enfrentamos desafios. Esses desafios, eles surgem em nossas vidas. Esses desafios, eles vêm sobre as nossas vidas.
Eles vêm muitas vezes com tanta força, e no meio das tempestades são raios, trovões, relâmpagos, chuva, vento, tudo isso vindo sobre as nossas vidas. Quando é que você vai enfrentar uma tempestade, pastor Cláudio? Quando é que você vai enfrentar uma tempestade, Roberto? Você sabe? Quando você vai enfrentar uma tempestade, Wagner? A qualquer momento. As tempestades precipitam-se sobre as nossas vidas. Não é assim, queridos? Não é assim? Mas você já parou para pensar que quando se aproxima de nós uma tempestade, o que a gente faz? O que acontece na nossa cidade quando chove, as pessoas saem de casa? O que acontece quando a chuva é torrencial? Queridos, muitas vezes quando a tempestade vem sobre as nossas vidas, sabe o que a gente faz? A gente se tranca dentro de casa, a gente se mete debaixo de um buraco, a gente entra debaixo da coberta, a gente tenta fugir, a gente tenta fazer o possível para não ter mais que viver diante daquele problema. A gente faz de tudo, a gente quer mudar de emprego, a gente quer mudar de igreja, a gente quer mudar de família, a gente quer realmente fugir do problema. Mas não é assim que as águias fazem. Elas realmente, quando estão no alto e a tempestade vem sobre elas, aquelas asas de quase 2,5 metros de envergadura, elas se abrem e ela vai avante, tentando passar pelas nuvens, porque a águia sabe que depois daquelas densas nuvens brilha o sol. Queridos, nós precisamos tomar uma posição diante dos problemas. É bem verdade que quando a águia está na tempestade, ela pode perder algumas penas, ela pode se machucar um pouco, ela pode sofrer dores, ela pode sofrer algumas baixas, mas ela continua avante, ela não desiste. Queridos, o que você tem feito diante do problema na sua vida? O que você tem feito diante das dificuldades na sua vida? O que você está fazendo diante dos problemas? O povo experimentou 70 anos de cativeiro em Babilônia. O povo estava longe da sua terra, mas Deus está dizendo para eles: olha, eu vou fazer o sol brilhar de novo sobre a sua vida. E nós precisamos ter essa convicção e certeza de fé em nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos ter essa certeza como um absoluto. Depois das nuvens densas, o sol sempre brilha. Amém. Então nas nossas vidas não há de ser diferente. Não há de ser diferente. O Salmo de número 46, no versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presentes na adversidade. Você está enfrentando problemas? Quem aqui está enfrentando um problema hoje? Você está enfrentando um problema hoje? Então, voe com firmeza, enfrente, não fuja desse problema. Vá avante, espere no Senhor. Queridos, para voar alto como águia, para que eu e você consigamos alçar esse voo, nós precisamos de uma coisa: nós precisamos ser fiéis. O texto diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque o Senhor é a sua força. Mas por que o Senhor é a sua força? O povo estava nessa situação por quê? Por que o povo estava enfrentando o cativeiro? Por que o povo estava no exílio? Por que o povo estava distante de sua casa? Eles não estavam nessa condição por causa da infidelidade? A nação de Israel não tinha sido infiel ao Senhor?
não tinha sido um povo obstinado, um povo rebelde, uma nação de coração endurecido, não ouviam o Senhor. Portanto, queridos, nós precisamos aprender com as águias. Quantos parceiros a águia tem em toda a sua vida? As águias, elas acasalam com um parceiro e vivem com ele por toda a sua vida. É sempre o mesmo parceiro. Ela não é como as outras aves, ela é fiel, ela tem apenas aquele parceiro. E quando a gente aprende a respeito disso, quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre isso, lá em Mateus no capítulo 25, quando Jesus ensina a respeito dessas realidades, ele diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Voar como as águias. Nós temos que ser fiéis. Nós precisamos ser íntegros dentro de nós mesmos. Nós precisamos saber aquilo que somos. Isso vai demandar sobre nós uma atitude. A fidelidade vai gerar de nós uma atitude para com Deus, para diante com as circunstâncias. A fidelidade vai gerar em nós fé. A fidelidade vai gerar em nós capacitação, determinação e entusiasmo o tempo todo. Queridos, nós vamos prevalecer, porque nós sabemos que podemos esperar e depender da força que está no Senhor. Queridos, não há dificuldades que há de fazer nos parar. Nós precisamos compreender essa realidade, porque se nós enxergamos aquilo que os outros não veem, nós somos capazes de ver oportunidades. Como disse para o irmão antes de começar o culto, tirar leite da pedra. É realmente colher. Para uma grande colheita há de ser necessário uma grande semeadura. Ninguém que semeia pouco, colhe muito. É um princípio de colheita, é um princípio espiritual no reino de Deus. Aquilo que o homem semear, também ceifará, também colherá. Então, queridos, se nós aprendermos nesta noite, se nós tivermos visão, a visão vai nos fazer enxergar além das circunstâncias. Então a tempestade não vai nos parar. A visão vai gerar em nós capacidade para que realmente nós possamos ir avante. E isso vai exigir e demandar de nós fidelidade. E é muito interessante, queridos, que aquelas pessoas que têm visão, elas conseguem entender que para voar alto como as águias, é preciso tempo, é preciso investimento, é preciso constância. Você não pode tomar lugar agora na empresa em que você entrou e achar que amanhã você vai ser o superintendente. É preciso continuar voando, é preciso continuar subindo no seu voo, alçando voos mais altos. Mas é preciso que nós tenhamos essa visão de um movimento constante para o alto, de um movimento constante na dependência do alto. Nós voamos para o sol porque dependemos do sol, e o sol em nossas vidas é Jesus. Amém. Queridos, se nós realmente tomarmos esta posição, se nós realmente assumirmos essa atitude, as nossas vidas absolutamente terão uma transformação. Não é possível, queridos, que nós possamos continuar acomodados com as circunstâncias em nossas vidas. Não é possível, queridos, que entre ano, entre dia, entre semana após semana, e as nossas vidas continuem absolutamente as mesmas. Nós somos chamados por Deus para frutificar. Nós somos chamados por Deus para que sejamos sal e luz nesta terra. Nós somos chamados por Deus para fazer absoluta diferença. E se assim o somos,
vamos voar alto. Cada um no seu teto. Cada aeronave tem um nível de altitude que vai chegar, mas você sempre vai chegar no máximo do seu potencial. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem um potencial que lhe foi dado por Deus. Então, use-o. Essa é a segunda-feira da vitória. Esse é um tempo para que nós experimentemos essa vitória. Mas a vitória no reino de Deus não prescinde do trabalho. A vitória no reino de Deus não prescinde da determinação em continuar trabalhando. Precisamos aprender que na vida não existem almoços grátis. Tudo na vida tem um preço, e nós estamos aqui porque estamos dispostos a pagar um preço. Por quê? Porque tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele ganhou, nós podemos herdar. E o que significa isso? Que em Cristo nós podemos todas as coisas. Esta é a prosperidade de Deus. Essa é a prosperidade que eu quero. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tanto ter a abundância como a falta de pão, mas eu continuo voando alto como ar. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E quem sabe quem é, não corre, anda. Aleluia. Glória a Deus. Se você sabe quem você é, você não vai mais correr, você vai andar, porque você sabe de onde veio, sabe para onde vai e sabe qual é o propósito de sua vida. Portanto, você não está correndo como quem não tem direção, você não está perdido no meio da multidão. Você, no meio da multidão, sabe exatamente para onde você está indo, porque você não faz, não vive e não segue a onda, mas você aprendeu a fazê-lo. Então você vai tomar posição diante do Senhor. Que para tanto Deus abençoe-nos a todos.